a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versos de 1 a 8, é o texto da nossa exposição nesta hora. Muito bem, antes da gente entrar no texto propriamente dito, nós vamos tentar entender o contexto no qual Paulo escreve esta carta, tá bom? Esta é uma das cartas mais pessoais de Paulo, depois de 1 e 2 Timóteo, é uma carta muito pessoal. E basta notarem com frequência o emprego da pessoa no singular em toda a epístola para contrastar exatamente este fato de que Paulo escreve de maneira pessoal esta carta. Ele escreve a um grupo de crentes numa cidade chamada Filipos. Filipos, ela é uma cidade que foi feita em homenagem a Filipe o Grande, Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia foi o pai de Alexandre o Grande e ele, em homenagem ao seu nome, ao seu tributo, batiza aquela cidade de Filipos com o nome Filipos, que é cidade de Filipe. Esse é o sentido que é dado. Um outro detalhe importante é que quem nasce na cidade de Filipenses, naquele contexto, quando acontece a queda do império o chamado Império de Alexandre, há uma tetrarquia, os quatro principais generais de Alexandre, eles se dividem e um dos generais ficou com a província chamada Roma, que posteriormente se torna um grande império e domina aquela região da Ásia Menor ali de maneira muito severa. E naquele contexto em que você está vendo esta carta sendo escrita, é o contexto em que os cidadãos que nascessem em Filipenses eram boa parte soldados romanos que tinham direito à chamada cidadania romana e eram livres. Esse é o contexto que Paulo escreve. Paulo escreve esta carta com o propósito de mostrar a estes irmãos a profunda necessidade de viver alegres no Senhor. Mas também ele escreve para combater o orgulho daqueles crentes que achavam que eram superiores por nascerem livres, como cidadãos romanos, eram de Filipos, então achavam que tinham direito a fazer qualquer coisa, de qualquer modo. E aí Paulo escreve no capítulo 5, no capítulo 2, versos 5 a 11, a necessidade de seguir o exemplo de Cristo em termos de humildade, em termos de vida humilde. Aqui nesse bloco que nós vamos explorar nesta manhã, é uma passagem da Escritura Sagrada que vai nos levar ao entendimento sobre agradecer a Deus pela existência da sua igreja como um todo. E é isso que Paulo tenta colocar no coração dos filipenses, dizendo, olha, eu quero agradecer a vocês pelo que vocês de fato são. E é isso que nós vamos explorar a partir deste momento. Já temos considerado a natureza da carta e o seu propósito. Veja, Paulo ele escreve nos versos 1 e 2 da seguinte forma: Paulo, Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Algumas coisas se destacam aqui que ele coloca para nós. A primeira questão é que ele se nomeia juntamente com Timóteo. Timóteo é o seu filho na fé. Ele se coloca como servo, ele não usa a palavra apóstolo de primeiro momento, porque ele foi o fundador daquela igreja, né? Ele fundou a igreja de Filipos e ele vai, de fato, dentro desse contexto, se colocar primeiro como doulos, como escravo. Ele diz, eu sou escravo de Cristo, eu estou fazendo a vontade do Senhor, juntamente com Timóteo, o meu companheiro, o meu filho amado, aquele que caminha comigo. Aí ele se dirige a quem? A todos os santos em Cristo. Ele lembra a igreja que a igreja ela é santa na pessoa de Cristo. Ela não é santa no seu próprio esforço, você não é santo no seu próprio empenho, você não é simplesmente santo no sentido da progressividade espiritual. Como nós bem sabemos, devemos ler a Bíblia, orar, buscar a Deus. Esta coisa é chamada de santidade progressiva. Mas aqui, de maneira muito interessante, Paulo está falando daquilo que nós chamamos de santidade posicional. Eu sou santo na pessoa de Cristo, eu estou em Cristo e por isso eu sou santo. Nesse é o contexto que Paulo escreve aqui. Mas ele se dirige especificamente também, não apenas à igreja, aos santos que estão em Cristo, mas à liderança da igreja. E a liderança que ele coloca aqui, bispos e diáconos. E a grande pergunta que você faz é, por que não presbíteros e diáconos? Por que bispos e diáconos? Porque a palavra bispo que aparece aqui na língua original é a palavra episcopoi, que é a mesma palavra que Paulo descreve o ofício de presbítero no capítulo 3 de 1 Timóteo. Paulo está se dirigindo a uma pluralidade de bispos. Bispo aqui não tem a ver com a hierarquização,
daquele que é bispo, aí tem um presbítero, tem um pastor, não é uma hierarquia que Paulo está apresentando aqui, mas Paulo está dizendo assim que numa igreja local, na igreja de Filipos, existem bispos e não um bispo. E o detalhe é que é uma pluralidade de bispos. A palavra bispo significa aquele que superintende, ou seja, todos os superintendentes, aqueles que estão olhando pelo rebanho, cuidando do rebanho. Isso é claro quando Paulo vai descrever lá em Atos capítulo 20, verso 28, o papel dos bispos e de presbíteros e de pastores. Na verdade, o ofício de pastor, a palavra pastor na Bíblia, nunca vai fazer referência ao ofício de pastor. A Bíblia faz referência sempre ao ofício de presbítero. Então, o pastor é um presbítero. Mas aqui, de modo pontuado, Paulo ele usa a palavra superintendente, bispos, episcopos, e juntamente com quem? Com diáconos, bispos e diáconos. Aqui, por que ele usa os diáconos? Será que Paulo está dizendo que os diáconos são governadores da igreja, equiparado aos presbíteros? Não é bem isto. Na verdade, Paulo está dizendo que as autoridades da igreja são os presbíteros e os diáconos. Os diáconos são aqueles que vão trabalhar com o trabalho da carência, da necessidade dos enfermos, dos doentes na vida da igreja, enquanto que os bispos vão trabalhar na supervisão da igreja, na área da doutrina, na área do ensino e da modéstia cristã. São coisas competentes a esses crentes. Então, Paulo se dirige a esses crentes, tanto aos santos que estão na igreja, quanto à liderança da igreja. Mas estão aonde? Em Filipos. Eles são santos aonde? Na cidade. A gente só é santo às vezes na igreja, mas a gente tem que ser santo em toda a cidade. E aí ele deseja à igreja a sua saudação teológica. Ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ao colocar isso aqui, Paulo está lembrando à igreja de Filipenses que a graça e a paz que reinam naquela cidade não era porque a cidade era dominada por Roma, não era porque a cidade era governada na Pax Romana, como havia na época. Todo cidadão romano poderia transitar que não seria assaltado, não seria roubado, não seria sequestrado, porque havia uma paz forçada pelo Estado. O exército romano cuidava daquelas regiões e das suas províncias. E então Paulo lembra, olha, a graça e a paz vem da parte de Deus, e não da conquista humana, e não do esforço do império, não. Vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele lembra que Deus é Pai, e lembra que a igreja tem um Senhor que é Cristo Jesus. Daí nós entramos agora na questão da alegria de Paulo, né? Paulo escreve esta carta para expressar a gratidão pelo empenho desses crentes no progresso do Evangelho e no associar-se com Paulo na empreitada missionária. Lembra, a igreja de Filipenses era formada de muitos soldados, mas havia mais pobres naquela igreja, e aquela igreja era uma igreja apaixonada por missões. Era uma igreja que amava levar o Evangelho de Jesus, mas estava sofrendo a influência dessas autoridades da igreja que diziam assim: eu não dependo de nada, não dependo de ninguém. Então Paulo vai combatendo isso. Mas ele escreve para dizer assim: eu sou alegre porque vocês estão envolvidos na tarefa missionária. Sabemos também que esta igreja foi fundada pelo apóstolo na chamada segunda viagem missionária, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 16. Se você lendo Atos 16, você vai ver exatamente a descrição, né? Paulo está onde? Na prisão, está junto com quem? Com Silas. Então o carcereiro de Filipos, ele prega a palavra ali, ele se converte, ali começa uma igreja. Interessante, a igreja sempre começa numa residência, sempre começa numa casa. E aí é interessante aqui, porque agora, na segunda razão de Paulo agora escrever esta carta, é a sua preocupação bem pastoral, pois estes irmãos sofriam perseguições, conforme nós lemos no capítulo 1, versos 27 a 30, quando ele vai dizer aqui, nos versos 27 a 30, somente portai-vos de modo digno pelo Evangelho, para que eu, quando eu vá, vos veja que esteja ausente acerca de vós, permaneceis firmes, num só espírito, combatendo juntos, em uma só alma, pela fé do Evangelho, e que em nada esteja atemorizados pelos adversários, para que eles... Isso é sinal de perdição, mas para vós outros é salvação que vem da parte de Deus, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente o crer nele, mas também o sofrer por ele, o passar das tribulações por ele, como está na sua tradução. Tendo o mesmo combate que já vistes em mim, e que agora sabeis que ainda continua comigo. Então, a ideia de Paulo é fortalecer a igreja também diante das perseguições. Havia também pressões de falsos ensinamentos, como nós vemos no capítulo 3, versos de 2 a 21. Além do mais, havia também conflitos internos dentro da igreja, colocando em risco o sucesso do Evangelho. Havia duas irmãs na igreja brigando, vocês lembram dela, né? Evódia e Sinti, que estão sempre brigando ali por causa de questões peremptórias, pequenas, diminutas.
nesta sessão, no capítulo 1, versos de 1 a 8 agora, Paulo expressa sua gratidão a Deus pela existência desta igreja preciosa para ele e para o seu ministério. Essa gratidão é expressa em 3 aspectos importantes na vida cristã. Quais são esses aspectos? O primeiro, ele tem uma lembrança fiel destes crentes, verso de número 3. Ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. A primeira questão aqui, irmãos, ele coloca diante de nós, diante de Deus, ele se coloca diante de Deus para agradecer a Deus. Aqui no grego, você tem um verbo no grego chamado eucharisto. Está dizendo assim: eu estou agradecendo a Deus, eu vivo agradecendo a Deus. Esse é o ato de agradecer, é o resultado de uma recordação, porque ele vai lembrar aqui, ele diz assim: dou graças a Deus, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Então a recordação está sempre trazendo à memória aqueles crentes, pois ele sempre trazia memória ou lembrança, a palavra meneia que aparece aqui na língua grega, aqueles crentes, toda vez que ele se colocava de joelhos para orar a Deus, Paulo estava sempre agradecendo por aqueles crentes. Ele estava dizendo assim: Senhor, eu estou dizendo a vocês, crentes de Filipos, que eu dou graças, eu agradeço a Deus sempre quando me lembro de vocês, por vocês existirem, né? Às vezes sempre carregamos a nossa lembrança nada prazerosa a respeito dos nossos irmãos. Às vezes foi algo que ele disse, às vezes foi algo que ele nos falou, que nos magoou. Às vezes carregamos dentro do nosso coração aquilo que impede o nosso caminhar com o outro. Às vezes necessitamos de nossas orações e às vezes ela é impedida porque muitas vezes não agradecemos a Deus pela existência daquele irmão, mesmo que nos magoou, mesmo que nos decepcionou, mesmo que tenha caído os nossos castelos em relação àquele irmão. Às vezes nós carregamos isso no coração. Os verdugos dos ressentimentos nos impedem de dobrar o joelho e de orar a Deus agradecendo pela igreja, a qual Deus tem nos treinado para enfrentar os desafios deste mundo. Às vezes você esquece disso. Então Paulo, ele escreve à igreja, você lembra que Paulo foi fustigado naquela cidade? Você lembra que Paulo foi açoitado dentro de uma masmorra, largado lá, preso, e Paulo simplesmente no meio de toda a dor consegue cantar louvores ao Senhor. As tatuagens do ressentimento, irmãos, nos impedem de termos um coração plenamente gratos a Deus pela existência daquele irmão que às vezes nos fere e às vezes nos decepciona. Paulo poderia se valer desse expediente, porque ele sofreu, ele passou por privações aqui naquele momento. Ele foi aprisionado naquela cidade, ele foi humilhado naquela cidade, ele foi escorraçado naquela cidade, mas ele não abandonou a firmeza em Cristo. Ora, ele fora fustigado em Filipos, preso como criminoso, perseguido como um bandido, tratado como desordeiro da ordem da paz, mas lá está ele preso em Roma, de joelhos, orando pela igreja que estava naquela cidade e que um dia lhe fizera tanto mal. Ele ora pela igreja para que a igreja seja fortalecida, que a igreja cresça na palavra de Deus, que a igreja acrescente sempre esta vida de graça e de paz na vida dela. Isso me leva para a segunda proposição. Por que Paulo semeia esta alegria na oração? Por que ele agradece a Deus pela igreja? Primeiro, ele agradece a Deus pela igreja não apenas porque esta igreja é fruto do seu trabalho pastoral, mas ele agradece a Deus pela cooperação daqueles irmãos no Evangelho. Versos 4 e 5. Ele diz: fazendo sempre súplicas por vós todos, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aqui, irmãos, Paulo agora expressa sua gratidão a Deus pela igreja. De que forma ele faz isso? Ele faz assim, dizendo assim: sempre com alegria. Ele primeiro faz sempre com alegria. A palavra rariz aqui, que aparece aqui, ora, como Paulo que está na prisão, irmãos, como é que Paulo ainda na prisão, ainda ora com alegria a Deus em sua vida? Como é que alguém que está preso, está na prisão, consegue orar em alegria? A gratidão de nossos corações alegres, mesmo nas horas das adversidades, é algo necessário, é algo essencial à vida do crente. É a característica do crente, mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida, mesmo quando as lágrimas são nossas companheiras diárias, haverá sempre um lugar para a alegria, se o nosso coração for grato a Deus. Se o seu coração é grato a Deus, sempre haverá momentos de alegria, sempre haverá uma ocasião para a alegria, mesmo que a lágrima esteja descendo do rosto. É isso que Paulo nos ensina aqui, fazendo sempre súplica por vós,
em todas as minhas orações com alegria. Ele não se priva de dizer: eu estou alegre, mesmo sofrendo, mesmo passando por privações, mesmo preso numa jaula, como ele está preso numa cadeia. Ele está em Roma, lembra? Ele está lá em Roma. É interessante porque essa é uma das cartas de Paulo à prisão, e quando você estuda as cartas de Paulo à prisão, você consegue aprender muito mais do Evangelho do que você imagina. A adversidade força ele a ser mais crente, a adversidade força ele a ser mais voltado, submisso à vontade de Deus. Isso é interessante que nós aprendemos aqui nesse texto. Veja, esta companheira diária da aflição de Paulo é uma companheira que está ligada não apenas à aflição, ele não se centraliza. Você olha, Pai, Deus, eu estou sofrendo isso, passando por isso. Não, Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas eu estou alegre. Eu estou sofrendo tudo isso, mas eu estou alegre. Isso me leva também para a segunda proposição aqui, que era uma prática não apenas uma prática que expressa sempre alegria, mas era uma prática ininterrupta. Observe aqui o nosso texto: fazendo sempre súplicas por todos vós. Aqui, irmãos, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Veja, não era alguém que no momento da aflição decidiu dobrar o joelho e orar, não, era constante. Era uma vida constante de oração, era uma vida constante de desejo diante de Deus, era uma vida constante de entrega total a Deus em oração. E aqui, irmãos, de maneira muito interessante, nós aprendemos um segredo da oração. A oração do sucesso, irmãos, não é uma oração com muito poder. A oração de sucesso não é a oração que você fala 1000 palavras bonitas. A oração de sucesso é aquela que não é interrompida, aquela que não para, aquela que é sempre constante, aquela que segue o princípio de Paulo na carta dele, quando ele escreve lá: orai sem cessar. Esta oração sem cessar é a oração constante que Paulo coloca aqui. Mas não era apenas uma oração qualquer, irmãos. Era uma oração de gratidão por causa do envolvimento dos crentes na obra do Evangelho. Veja o verso 5. Ele diz: em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo aqui, irmãos, ele é crucial para nós. Ele considera aqui a palavra cooperação aqui que o apóstolo Paulo usa, irmãos. Ele usa a palavra grega oikoinonia. Não é a ideia de alguém que decidiu simplesmente se envolver, mas alguém que se envolve por comunhão. Alguém que tem um objetivo comum. Essa palavra significa generosidade. Essa palavra significa generosidade, além de viver em comunhão, mas indica generosidade. Aqui a palavra comunhão tem a ver com os sacrifícios em prol do progresso do Evangelho. Veja, é uma igreja que tinha muitas pessoas aposentadas, no sentido de serem militares romanos. Era uma igreja que já era formada com muitos pobres, mas era uma igreja que queria se envolver na causa do Evangelho que Paulo pregara. Eles queriam mandar donativos para Paulo e mandavam donativos para Paulo na prisão. Era uma igreja que de fato estava dedicado a amar a Deus e amar o pastor Paulo de maneira inequívoca, e eles estavam dispostos a fazer isso. Então, Paulo, quando ele usa a palavra comunhão, aqui é a palavra fazendo súplicas em razão da vossa cooperação, da vossa koinonia na causa do Evangelho. A ideia aqui é que a igreja se uniu para ajudar Paulo. A igreja juntou esforços para ajudar aquele apóstolo que estava passando por provações e dificuldades lá em Roma. Essa palavra, irmãos, em nossos dias tem se tornado tão desgastada, a palavra comunhão. Fazemos comunhão um dia de lazer, chamamos de comunhão este dia de lazer. Marcamos um churrasco na casa de algum irmão e chamamos de comunhão. Então argumentamos que isso é expressar a comunhão com outros, ainda que expresse algum tipo de comunhão. Aqui o peso da palavra é muito mais amplo. O peso da palavra é você se acomunar com o outro no sofrimento do outro, nas provações do outro, na luta do outro, na batalha do outro. Esse é o sentido que Paulo emprega aqui a palavra. Aqui, bem, Paulo tem outro conceito diferente de comunhão que nós geralmente ouvimos no nosso tempo. Significa se associar para que o evangelho dê frutos. Esse é o sentido aqui, em razão da vossa cooperação na causa do evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde quando? Aqueles que eles não deixaram de ajudar Paulo.
E se você conhecer o contexto de Filipenses, como ela é criada, de que maneira ela é criada, de que maneira é trazida à existência pela questão do carcereiro de Filipos, você vai saber, você vai ter lá Lídia, você vai ter o carcereiro de Filipos, naquele contexto, né? Você vai ter exatamente isso. Aqui, de maneira interessante agora, veja, a comunhão é uma comunhão duradoura. Ela perpassa desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até agora, ou seja, até o momento em que eu estou preso. No momento em que eu preguei o evangelho para vocês, vocês continuaram se associando comigo, trabalhando comigo, caminhando comigo, vivendo comigo, orando comigo, me ajudando no progresso do evangelho. Para que o evangelho dê frutos. Às vezes a igreja ignora este objetivo fundamental da vida dela. Então, a maneira de agradecer à igreja, pela existência da igreja, também é ver como esta igreja se envolve com o evangelho. Como ela tem se envolvido com a graça do evangelho de Deus. De que maneira o evangelho de Deus tem chegado até a nossa vida como igreja, para assim, de fato, sermos uma igreja que aprendeu a agradecer a Deus. Isso me leva agora para a última porção do capítulo, na verdade, até o verso 8, que nós vamos expor nesta manhã. À noite estaremos expondo o restante do capítulo. Mas veja, aqui a gratidão ela é constante pelo operar de Deus na vida da igreja. Não é apenas uma gratidão, como nós vimos, uma gratidão voltada pelo fato de sempre serem crentes que estão vivendo uma vida de santidade, não apenas uma gratidão pelo envolvimento que eles têm pela obra do evangelho, mas também uma gratidão constante pelo operar de Deus na vida da igreja. Às vezes a gente esquece disso, né? A gente às vezes esquece a necessidade de agradecer a Deus pela maneira como a palavra de Deus atua no coração de cada crente da igreja. E aí é interessante que Paulo faz isso. Verso 6, ele diz: estou certo disto. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E isto é justo que eu assim sinta a respeito de vós, pois estáis no meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça. Tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho, Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com eterna misericórdia de Cristo Jesus. Aqui, irmãos, Paulo expressa sua gratidão também, irmãos, aqui. Paulo começaram no verso 3, agradecendo a Deus, e termina agora o bloco também agradecendo a Deus, pelo constante operar de Deus na vida daqueles crentes, como ele o faz, irmãos. Como é que ele faz isso? Primeiro, apresentando a firme convicção de que Deus há de completar a boa obra que ele começou. Aqui a certeza do progresso no Evangelho, da firmeza da vida cristã, não depende dos crentes. Entenderam? Não depende de vocês, mas depende de Deus. A certeza da redenção é fruto de Deus. Não é meu fruto, não é meu empenho. Veja aqui, ele diz: estou certo disso, de que aquele que começou a boa obra, Deus, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo, até a volta de Jesus. Aqui a certeza da salvação, irmãos, a famosa doutrina da perseverança dos santos é emblemática no texto. Paulo agradece a Deus porque tem certeza de que é apenas Ele que nos faz perseverar nos seus caminhos. É só Deus que nos faz perseverar nos caminhos dele. Aqui, irmãos, quando Paulo coloca isso aqui, Paulo está lembrando que a igreja ela será aperfeiçoada. Veja, a nossa vida, você não deve esperar a perfeição nesta vida da igreja. Mas você deve esperar uma igreja que está em rumo à perfeição. Uma igreja que progride, uma igreja que caminha, uma igreja que vai, a figura que é de amadurecendo. A igreja vai amadurecendo. Mas amadurecendo por causa de quem? Por causa da graça de Deus que atua na vida da igreja. Não é por causa de mim, não é por causa de você. Lembra, Paulo diz que a função nossa, da liderança da igreja, é aperfeiçoar os crentes para o bom ministério, para o bom mandamento da igreja de Cristo Jesus. O nosso papel é isso, mas o papel de operar a grande obra é de Deus. É Deus quem o faz. Nós não podemos fazer nada. Agora, um outro detalhe que Paulo faz, Paulo também apresentando que eles são partícipes da mesma graça como ele, verso 7. Ele diz: é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós. Mas aí na sua versão tem assim: é justo que eu assim pense a respeito de vós.
Na verdade, o sentido aqui é de sentir mesmo. Eu sinto isso, eu percebo isso em vocês, é isso que ele está dizendo. Eu percebo isso, vocês estão crescendo, vocês estão progredindo. Eu percebo isso. Já que todos sois o quê? Participantes, participe comigo da mesma graça. Tanto nas minhas prisões, como na defesa e na confirmação do Evangelho. Olha que coisa interessante. Paulo agora, ele mostra um interesse profundo por aqueles crentes. Ele sempre carrega em seu coração pastoral aqueles crentes. Seja no ato de estar preso por causa do Evangelho, ou seja na defesa do Evangelho. Ele lembra que a igreja, ele diz assim, olha, eu sinto isso de vocês, porque vocês já são participantes da mesma graça. Qual graça? A graça, irmãos, da prisão e da confirmação do Evangelho. Não é apenas a graça salvadora, não é apenas a graça de salvação, mas a graça de viver a perseguição por causa do Evangelho, mas também a firmeza no Evangelho. Se você não gosta da doutrina, se você não gosta de aprender doutrina, se você não gosta de aprender a Bíblia, se você não gosta de ler nada da Escritura, você não quer ser confirmado na graça do Evangelho. Por isso o Evangelho é fácil para você. Você não tem compromisso com a palavra de Deus. E daí o Evangelho ser fácil para a igreja evangélica de modo geral. Aqui, Paulo, de maneira interessante, nos exorta a isto. Porque estes crentes eram participantes com Paulo, pois cuidavam dele mesmo estando ele preso. Oravam por ele, mandavam donativos, cuidavam do seu pastor. Por isso, Paulo tinha uma alta consideração para com aqueles crentes. Aprendemos aqui que devemos cuidar dos nossos líderes, daqueles que cuidam de nós espiritualmente, daqueles que nos ensinam a palavra de Deus, daqueles que nos induzem e nos levam à verdade do Evangelho. Aqui Paulo, de maneira interessante, ele diz, olha, vocês são participantes da mesma graça comigo, sejam nas minhas prisões, vocês estão me ajudando nas prisões e vocês estão passando por privações também. Um está ajudando o outro na defesa e confirmação do Evangelho, vocês estão me dando suporte. Como é que a igreja dava suporte a Paulo? Orando por Paulo, intercedendo por Paulo, mandando donativos para Paulo, mandando roupas, alimentação, cuidando de Paulo, até a hora da morte. É isso que Paulo nos ensina em relação à igreja local. Ele diz que aquela igreja local estava cuidando dele. Isso me leva para a minha última proposição, seguindo para o verso 8 aqui, irmãos. No verso 8 agora, Paulo, ele apresenta um interesse genuíno pelos crentes. Verso 8. Deus é testemunha que tenho saudades de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Aqui, irmãos, Paulo agora, ele diz, Deus é minha testemunha. Assim, Paulo evoca a Deus para demonstrar aos crentes quanta saudade ele tinha daquela igreja. Veja, certamente era uma igreja amorosa, era uma igreja que cuidava dele, era uma igreja que estava sempre orando por ele, intercedendo por ele, auxiliando, ajudando. Ele sente saudades dessa igreja. Sentir saudades de uma igreja, irmãos, significa que esse pastor foi amado, tratado, trabalhado, labutado, vamos usar aqui a palavra burilado no Evangelho através daquela igreja. Assim, Paulo, ele apresenta o seu interesse dizendo assim, olha, eu tenho saudade de todos vocês. Eu tenho saudade do carcereiro, daquele homem que no momento em que ele havia me açoitado, havia me jogado na prisão, Deus, na sua graça, moveu a cadeia, libertou. Eu sinto saudade de Lídia, aquela mulher próspera, mas agora servidora do Evangelho, segue o Evangelho, ela trabalha em prol do Evangelho, cedendo a sua casa para que a igreja se reúna lá. Aí o carcereiro, certamente, então Paulo, ele sente saudade desses irmãos, desses crentes. Ele tem interesse pela vida deles. Ele tem interesse genuíno por eles. Tanto é que ele diz, Deus é minha testemunha. O tamanho da saudade que tenho de vocês na eterna misericórdia que há em Cristo Jesus. É o interesse de que a igreja progrida, que a igreja cresça, que a igreja ame ao Senhor Jesus. Diante disso, que nós podemos aprender aqui desse texto e aplicar ao nosso coração como igreja de Cristo Jesus. Algumas verdades. A primeira verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, é a verdade que a igreja, ela é composta de pessoas que servem a Deus. A igreja não é composta de pessoas que são servidas, mas de pessoas que servem a Deus. Então, esse é o primeiro princípio que você aprende. Tanto os crentes quanto a liderança servem a Deus, cada um com seu dom, cada um com seu talento, cada um com sua vocação. Você serve a Deus. A segunda verdade que vocês aprendem aqui nesse texto, irmãos,
é que a igreja, ela não deve buscar paz e graça no mundo. A igreja tem que buscar paz e graça em Deus. Deus é quem concede à igreja uma vida de paz, uma igreja de verdade voltada para Ele. Também a igreja, a terceira verdade que nós aprendemos aqui, é a necessidade de sermos uma igreja que agradece a Deus por todos que convivem conosco na igreja. Mesmo aqueles que nos pisam no pé, mesmo aqueles que nos decepcionam, mesmo aqueles que nos causam dor, e aqueles que nos causam alegria, aqueles que nos amam, aqueles que se preocupam conosco. Outra verdade que nós aprendemos aqui, não podemos esquecer, é a necessidade de entender que a certeza da graça e salvação não depende do nosso esforço meramente, mas depende da graça, da vontade de Deus. É a graça de Deus que começou a operar em nós o progresso do Evangelho. Então nunca devemos abandonar o Evangelho, porque Deus começou a boa obra. Você espera o que do outro? Eu espero que o outro melhore. Então ore a Deus, porque aquele que começou a boa obra vai trabalhar. Deus é quem trabalha no coração do nosso irmão, para que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E por fim, devemos aprender como igreja do Senhor Jesus a testemunhar que somos participantes de toda a graça que o Evangelho nos dá. A graça de sofrer pelo Evangelho, a graça de confirmar-se pelo Evangelho. Nós possamos aprender isso. Busquemos nos confirmar do Evangelho, para que tenhamos forças de sofrer por ele. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações e que a sua palavra reine sobre nós, para a glória de Deus somente. Amém. Vamos orar ao nosso Deus agradecendo o culto. Senhor, obrigado, ó Deus, porque nós estivemos, ó Deus, te louvando, ó Deus, buscando a tua face, orando a ti, ó Deus, que o Senhor possa aplicar a tua palavra, ó Deus, que nós ouvimos, ó Deus, em nossos corações. Que o Senhor possa encontrar, ó Deus, que ela possa encontrar raízes, ó Deus, em nossas vidas, para louvar o teu nome da tua glória. É o que nós te oramos, te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém.